Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma tarde de expectativas e fervor nos arredores do estádio Newton Santos, um nome inusitado tem conquistado a atenção dos torcedores alvinegros e, ao mesmo tempo, dado que falar no mundo do futebol: Igor Jesus. Mais conhecido entre os botafoguenses como Pipoca do Botafogo, o jovem não é apenas um simples vendedor de pipocas, mas um verdadeiro símbolo de otimismo e confiança para a torcida do Glorioso. Naquele dia, ao som do vai-vem da multidão, Igor não hesitou em lançar uma provocação ousada aos rivais e a todos que duvidavam da força do seu time. "Vamos ser campeões, o vice já é do Palmeiras", disparou em um momento de pura euforia. A frase rapidamente ganhou as redes sociais e, claro, virou um dos assuntos mais comentados pelos botafoguenses e até pelos rivais. Mas o que exatamente motivou a declaração de Igor Jesus, um homem simples que, de repente, se viu no centro de um turbilhão de discussões futebolísticas? Tudo começou com a empolgação dos torcedores do Botafogo que, após uma série de vitórias decisivas, estavam cada vez mais convencidos de que o campeonato nacional poderia finalmente ter um novo campeão. A equipe, liderada por um elenco entrosado e técnico altamente qualificado, tem mostrado um futebol sólido e promissor, que faz os botafoguenses sonharem com a glória. Igor, que é pipoqueiro de profissão, tem sido presença constante no estádio e nos eventos ligados ao time, sempre ao lado da torcida, compartilhando da mesma esperança e do mesmo fervor. A confiança de Igor é contagiante. Para ele, o Botafogo não só tem chances reais de conquistar o título, como já está praticamente garantido. É uma sensação de vitória antecipada. "O time está forte, está motivado, e o campeonato está ao nosso alcance", explica. No entanto, o toque de provocação não passou despercebido pelos rivais. A menção ao Palmeiras, equipe que vem disputando acirradamente o topo da tabela, foi recebida de forma mista. Alguns a encararam como uma brincadeira bem-humorada, outros como uma afronta direta. Independente da reação, a fala de Igor Jesus reverberou na torcida. Para muitos, o seu otimismo é o reflexo do espírito de confiança que toma conta do Botafogo neste momento da temporada. Historicamente, o time alvinegro passou por altos e baixos, mas, agora, com a liderança firme no campeonato, a sensação de que o Glorioso está mais perto de reescrever sua história é palpável. O aspecto simbólico de um pipoqueiro se tornar um porta-voz do otimismo da torcida não passou despercebido. Igor Jesus, com sua simplicidade e presença constante nas arquibancadas, virou um ícone não apenas pelo que faz, mas pela forma como expressa a confiança inabalável em seu time. Ele não é um jogador, nem um dirigente, mas suas palavras são capazes de incendiar os corações alvinegros e até gerar um calor nas discussões entre os torcedores rivais. Em meio a uma temporada marcada por rivalidades acirradas e uma disputa intensificada pelo título, as palavras de Igor encontram terreno fértil entre os botafoguenses. O clima é de festa, mas também de expectativa. "Se o Botafogo continuar jogando o que vem jogando, o título é nosso", completa Igor, ao mesmo tempo que o Palmeiras, com sua trajetória histórica, observa atentamente o crescimento do Glorioso. Mas o que está por trás dessa confiança excessiva? Será que o Botafogo realmente tem força para manter o ritmo até o fim do campeonato e tirar o título das mãos dos tradicionais rivais? Igor acredita que sim, mas sabe que no futebol, como na vida, a confiança sozinha não é garantia de vitória. Ele mesmo frisa que, por mais que o momento seja de pura empolgação, é preciso manter os pés no chão. "Não podemos deixar a empolgação nos cegar, mas temos tudo para fazer história", ressalta. O fato é que a frase de Igor Jesus reflete um sentimento que está dominando a torcida do Botafogo: a hora da vitória está próxima. E para ele, não há espaço para dúvida. O vice já é do Palmeiras, e o título do campeonato está destinado à sua equipe. Em uma temporada que tem sido imprevisível, com surpresas e reviravoltas, essa declaração reflete a crença ardente de que os maiores sonhos podem, sim, se tornar realidade. Claro que, do lado palmeirense, a provocação não ficou sem resposta. Torcedores e até figuras influentes do time alviverde já reagiram,
em tom de brincadeira e também de cobrança, lembrando que, enquanto o Botafogo tem mostrado bom futebol, o Palmeiras é o time a ser batido. No entanto, esse tipo de rivalidade só adiciona mais tempero a uma temporada que promete ser histórica. Para Igor, isso é apenas parte da diversão. Se o Palmeiras se sentir incomodado, é porque estamos no caminho certo. O futebol é isso, provocações e desafios, comenta com um sorriso maroto no rosto. Ele tem plena consciência de que, se o Botafogo conquistar o título, sua famosa frase ficará eternizada na memória da torcida e nos anais da história do clube. Enquanto o campeonato segue sua marcha, a torcida do Botafogo respira o sonho do título. E Igor, o pipoqueiro, se orgulha de ser um dos maiores entusiastas desse movimento. Sua empolgação, muitas vezes considerada excessiva, representa algo maior, a força da esperança, o desejo de ver o time brilhar novamente, e a inconfundível magia que o futebol tem de unir e inspirar pessoas, mesmo aquelas cujas profissões não envolvem diretamente a bola. Por fim, fica a pergunta no ar: será que o Pipoca do Botafogo tem razão em sua confiança? O campeonato está longe de ser decidido, mas a afirmação de Igor Jesus ressoa como um reflexo da energia que está envolta no clube. E, quem sabe, no final, a sua previsão se torne realidade. Afinal, no futebol, tudo pode acontecer. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Igor Jesus, o pipoqueiro do Botafogo, tornou-se um fenômeno nas redes sociais e nas conversas informais entre torcedores de todos os clubes. Sua frase simples, mas cheia de confiança, reverberou de forma impactante, gerando discussões acaloradas. Para muitos, ele representa o espírito do torcedor comum, aquele que, apesar de não estar diretamente envolvido nos gramados, se sente parte da grandeza do time. A frase "Vamos ser campeões", o vice já é do Palmeiras, expressa não apenas otimismo, mas também uma certeza que é alimentada por cada vitória do Botafogo. É inegável que o Botafogo vive um dos melhores momentos dos últimos anos. A equipe vem se destacando pela qualidade de seu jogo coletivo, com um elenco coeso e motivado, e uma defesa sólida que impressiona até os mais céticos. A liderança no campeonato, mesmo que disputada, coloca o time em uma posição privilegiada. Igor, com seu carisma e confiança, parece entender melhor do que ninguém o peso que esse momento tem para a torcida alvinegra. Se por um lado, a provocação a um dos maiores rivais da história do futebol brasileiro, o Palmeiras, pode ser vista como uma ousadia, por outro, ela reflete a fome de vitória que toma conta do Botafogo. Em um campeonato cada vez mais imprevisível, as declarações de Igor soam como um lembrete de que o futebol é movido por emoção e esperança, mais do que apenas por estatísticas e probabilidades. Para a torcida, o apoio incondicional a cada passo do time torna-se parte fundamental dessa caminhada. Entretanto, no mundo do futebol, a linha entre a confiança e a arrogância é tênue. Algumas reações, principalmente de torcedores rivais, têm apontado a declaração de Igor como uma falta de respeito, sugerindo que o momento de vitória ainda está longe de ser alcançado. O Palmeiras, com sua tradição, não será derrotado facilmente, e o Flamengo, o Corinthians, entre outros grandes clubes, também estão na briga pelo título. Igor Jesus, no entanto, parece estar ciente disso, mas continua imperturbável. A confiança vem do que vemos em campo, diz ele. A fala de Igor foi interpretada de formas diversas, mas para os botafoguenses, ela se tornou um grito de união e determinação. Quem vive o dia a dia do estádio, quem sente a emoção da arquibancada, sabe que o time está preparado para grandes desafios, comenta um dos torcedores mais antigos do clube. Para ele, a figura de Igor é um reflexo da força do torcedor botafoguense, que sempre acreditou, mesmo quando o time não estava no topo. A declaração de Igor é uma extensão dessa crença. As redes sociais não pararam de comentar sobre a frase de Igor. Memes, provocações e mensagens de apoio se espalharam rapidamente entre as páginas e grupos de WhatsApp. Torcedores do Botafogo usaram a declaração como um mantra, uma forma de afirmar a sua fé inabalável no time. A frase ganhou uma aura de previsão, como se Igor tivesse algum tipo de sexto sentido para o destino do campeonato.
Em contrapartida, a reação dos palmeirenses não demorou a aparecer. O time alviverde, atual campeão da Libertadores e com um elenco de altíssimo nível, é visto como o principal rival na disputa pelo título. Muitos palmeirenses questionaram a ousadia de Igor, considerando a frase prematura e um reflexo da empolgação exagerada. Alguns chegaram a brincar com a situação, criando montagens de Igor como uma espécie de profeta do futebol, com a inscrição "O vice já é do Palmeiras" estampada ao lado de imagens de jogadores do time alvinegro. No entanto, o próprio Igor se diverte com a repercussão e diz que o futebol é assim mesmo, repleto de provocações e boas histórias para contar. Ele não vê sua declaração como uma afronta, mas como uma forma de motivar ainda mais a torcida do Botafogo. Quem gosta de futebol sabe que, no final, são as emoções que contam. A frase pode ser polêmica, mas é sincera, é aquilo que sentimos, revela o pipoqueiro, que já tem sido tratado como uma espécie de mascote da torcida. Além disso, é importante destacar que a postura de Igor reflete um novo tipo de liderança que está ganhando destaque no futebol, a liderança não necessariamente ligada a jogadores ou treinadores, mas aqueles que estão nos bastidores e têm o poder de mobilizar as massas. No caso de Igor, ele não é apenas um pipoqueiro, mas um elo entre o time e a torcida, alguém que sente e transmite as emoções da arquibancada. Esse tipo de presença é fundamental em momentos decisivos como o que o Botafogo vive atualmente. Com o desenrolar do campeonato, a frase de Igor continua a ser debatida, mas o fato é que a torcida botafoguense se vê cada vez mais envolvida pela ideia de que o time pode, sim, conquistar o título. O otimismo, muitas vezes considerado exagerado, é, na realidade, o combustível para que a equipe continue lutando pela taça, com a mesma garra e determinação que levaram o clube até o topo da tabela. Igor Jesus se tornou, assim, um símbolo dessa nova era de confiança, onde o torcedor se sente parte integrante do processo e acredita, de coração, que a vitória está mais próxima do que nunca. Por fim, fica a lição que o futebol ensina a todos: o amor pelo clube e a confiança no time são forças poderosas, capazes de transformar palavras em ações e de contagiar a todos ao redor. Seja no campo, nas arquibancadas ou até mesmo vendendo pipoca, a certeza de Igor Jesus se reflete na alma de todos os botafoguenses. O campeonato está ao alcance, e a vitória é, de fato, o destino de seu time. Se a previsão de Igor se concretizar, certamente ele será lembrado como o homem que, com uma simples frase, ajudou a incendiar a torcida e a fazer história. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.